Eu vou falar um pouquinho também sobre o Afikoman, que é um costume entre os hebreus lá, né? Por conta da celebração da Páscoa. A gente tem no mundo ocidental e moderno que a gente tem uma perversão disso, né? Uma blasfêmia disso também, com essa história do amigo secreto aqui, que ficam trocando presentes aí uns para os outros, por conta também de outra celebração, né? Mas não a Páscoa hebraica é verdadeira, mas é o nascimento, o dia máximo, vamos dizer assim, a data máxima do ídolo blasfemo que ganhou a terra aí, né? O nome dele acabou ganhando a terra até esse momento, e em que ele será denunciado, né? Como a gente entende que Elias voltará justamente, foi resguardado em vida justamente para fazer isso de novo, né? E o que ele fez lá atrás ele vai fazer de novo, denunciando um impostor que está sendo adorado por Israel, e vai vir mais uma vez comunicar o verdadeiro, né? Então, na data máxima desse Deus Sol moderno, esse costume existe de troca de presentes, inclusive indicando temporalmente o que vai acontecer com a própria morte das duas testemunhas, né, das quais uma delas é Elias, quando ele for morto fisicamente pelo impostor que há de vir, né? Que aí ou seja, o impostor vencerá essa verdade por aquele período breve de alguns dias, 3 dias e meio, mas lá está escrito no Apocalipse que como as pessoas foram muito atormentadas por ele, né? Porque a verdade atormenta, certo? Então as pessoas vão se alegrar comemorando aquela vitória apenas temporária, né? Mandando presentes uns para os outros, né? Então isso indica esse costume e também aponta, denuncia quem é o impostor, né? Quer dizer, hoje em nome de quem se faz esse costume, né? De troca de presentes? Em nome de quem? A que isso está diretamente relacionado, né? A uma entidade aí que é adorada em toda a Terra hoje aí, né? E há séculos, né? Então, só que lá, né, entre os hebreus tinha o que é a herança verdadeira, né? Tinha o preâmbulo disso, né? Que é uma coisa que aponta para as coisas do Criador. E depois foi blasfemada, foi suja, foi pisoteada, foi manchada pelo costume pagão do mundo. Eles tinham um costume, os hebreus, durante a celebração da passagem, né? Da Pessah, que é a Páscoa hebraica, né? O pai, que é o chefe da casa, né? Ele escondia um pedaço de pão ázimo, o pão sem fermento, enrolado num pano de linho, né? O pano de linho, o linho propriamente dito, representa a justiça dos santos, né? Então, se tu se veste com aquilo, tu cobre a tua nudez, as vergonhas da tua nudez, com os atos de justiça, tá? E aí o pai pedia para que as crianças da casa procurassem por esse pão. Ele escondia, né? Esse pedaço de pão ázimo num pedaço de linho e escondia em um canto qualquer pela casa. Depois da refeição, ou seja, aquele jantar da Páscoa, as crianças saíam a procurar por esse pão, né? Quem achava, ele poderia pedir o que quisesse ao pai, né? E o pai tinha que quase que uma promessa de, a ser cumprida, né? Só que caso o desejo dessa criança, o pedido dessa criança, fosse uma coisa cuja realização não pudesse ser imediata, né? O pai dava uma espécie de garantia, o que a gente pode chamar de penhor temporário, transitório, até que o verdadeiro presente, né, a verdadeira promessa seja cumprida, né? Então, quer dizer, as crianças procuraram, aí vamos supor que a criança que achou
ela pede um brinquedo novo, só que é caro, né? O pai naquele momento ele precisa de tempo para cumprir a promessa, certo? Então naquele entretempo ele deixa ali ele dá uma coisa qualquer como garantia, né? Como um penhor até que o brinquedo caro seja comprado e a promessa dele seja cumprida, né? Como prêmio pela criança ter achado aquele pedaço de pão ázimo envolto em um pano de linho escondido pela casa, né? Então a gente pode entender bem claro que o pai é o nosso pai, é o único pai, aquele que está nos céus, né? Que a gente não pode chamar ninguém de pai, nem padre e nem papa, certo? Porque um só é o nosso pai que está acima nos céus lá. Então, isso foi o Messias nos ensinou, tá? O corpo do Messias, né? Assim como a vida dele, os atos de justiça dele e as palavras dele que nos são alimento como pão e não tem o fermento dos homens e da religião, portanto ele é ázimo, né? Envolto em linho, justamente como desceu, como foi para a sepultura lá com José de Arimateia, né? Isso a gente pode entender que faz referência direta ao Messias, né? O pão ázimo escondido e envolto em linho. As crianças que procuram e acham pão são aqueles que se fazem humildes, né? Para buscar as palavras dele, né? São os maiores, na verdade, no reino, né? Que constituem o povo do Criador. Conforme o próprio Messias também nos ensinou, né? Que se ninguém se fizer humilde como uma criança, de maneira nenhuma pode receber essa mensagem, né? E essas palavras que nos levam ao reino, né? Na verdade, ser criança é quebrar a cerviz, né? É ser humilde, é não ter aquele orgulho que nos atinge quando a gente chega à fase adulta, né? Bom, mas aí a gente tem o penhor e a promessa, né? O penhor, essa espécie de garantia, né? De acordo com Lucas 24 e também com a segunda carta aos Coríntios lá no 5, a gente tem a entender por esses dois testemunhos que o penhor é o entendimento, que hoje é chamado de espírito, né? Mas o entendimento o espírito nada mais é do que o entendimento de que a maneira como proceder e como fazer tal coisa, né? Então, que o entendimento, o espírito é a manha, né? É o jeito de, de, de fazer ou de entender tal coisa, né? Quando a gente, por exemplo, diz o ditado que a gente pega o espírito da coisa, é porque a gente tem o entendimento sobre tal coisa, né? Espírito não tem nada a ver com entidade, com alma penada, com plasma, né? Não tem nada a ver com isso. Espírito é o entendimento, né? De tal situação. Portanto, ele é intangível, né? Ele não é como um fantasma que tu pode enxergar ele, certo? Então esse entendimento que vem diretamente da parte do Criador, aquele que nos capacita para tudo, removendo a necessidade de que qualquer homem possa nos ensinar sobre qualquer coisa, né? Quem tem o espírito do Altíssimo, ele não tem mais essa necessidade que nenhum homem nos ensina. Isso está relatado nas cartas de João, né? Então o penhor foi isso que foi dado para nós, né? Cumprindo os 50 dias de Pentecostes, né? Que o Messias ressurgiu, foi feito primícias dentre os mortos, né? Cumprindo a terceira festa. E antes da quarta festa, que deveria acontecer segundo os tempos determinados pelo próprio Criador, né? O Messias não pode rasgar e não cumprir os tempos de maneira nenhuma, né? Dados pelo próprio Criador. Então, antes dos 50 dias, após a ressurreição dele, ele ficou 40 dias à terra e quando ele subiu, se apresentou aos discípulos, enfim, e quando ele voltou aos céus de novo, ele disse que deixaria o Consolador, né? Com a gente até que ele voltasse. O Consolador é o nosso penhor, é o Espírito do Criador, né? E a promessa é a única promessa dada em todas as Escrituras pelo Criador, da parte dele para a gente, né? É a única promessa. Só que essa promessa ela é única
mas é a mais valiosa de todas porque ela vale por qualquer outra promessa ou quaisquer outras promessas somadas, que é viver para sempre. A vida eterna, ela é uma promessa fora de ordem, ela não pode ser comparada com nenhuma outra, e todas as outras sendo somadas, elas não chegam, não valem o que vale a única promessa dada pelo Criador, que é a vida eterna, né? Todas as outras promessas, né, ao longo da Escritura, na verdade se resumem nisso, né? Essa é a promessa que a gente está aguardando por a gente ter buscado o Messias, o pão ázimo escondidinho, né? Por a gente ter se feito crianças humildes para sair a buscar esse pão, tá? E agora quem prometeu para nós é o nosso Pai, é o Criador. A promessa dele é essa, é a vida eterna. Enquanto a gente aguarda aqui ele cumprir essa promessa para a gente, e já estamos às portas, né? Estamos às portas do sábado, quando a gente vai adentrar essa nova forma de realidade, né? Essa nova forma de existência, até ele cumprir, e eu entendo que já está às portas de cumprir, a gente tem como penhor, como garantia, o entendimento dele, né? O entendimento dele é que nos faz confiantes, né? O espírito dele é que nos faz confiantes, aguardando, né? Porque ela serve como garantia, né? O espírito dele é a nossa garantia, é o nosso penhor, ele está penhorado com a gente até que a gente receba a verdadeira promessa, tá? Então o Afikoman, esse costume que eles tinham, né? Ele retrata exatamente isso, tá? A promessa, a vida eterna, ela estava simbolizada no que a gente poderia, nós na condição de crianças, né, a gente poderia pedir ao nosso Pai, né, conforme a primeira carta de João lá, no capítulo 2. O costume que eles tinham durante a celebração de Páscoa retrata exatamente isso, porque eles são né, a cultura deles e o modus operandi deles lá, dos hebreus, né, fazem parte da herança também. Então tudo que eles faziam, na verdade, tem um ensinamento espiritual, que eles faziam fisicamente às cegas, né, que a maioria deles não entendeu que se trata disso até hoje, mas para os entendedores sim, né, para aquele que tem o penhor, o entendimento hoje, o espírito do Pai, a gente consegue chegar a essa conclusão que é para isso que estava apontando, né? E hoje aí o paganismo romano, greco-romano do mundo, ele perverteu esse tipo de ação, de tradição que era praticada com crianças, né? Com a ideia aí do São Nicolau lá, que chega vestido de vermelho na data máxima do paganismo solar aí, né? Que a gente sabe do que se trata, e em honra ao falso Deus desse século, que cegou o entendimento das pessoas, né? Que ele vem sendo aí aclamado por quase 2000 anos, né? Conforme também por 2 vigílias aclamavam a Baal, 2 vigílias, ou seja, 2 dias, ou seja, 2000 anos, né? Aclamavam a Baal lá e se retalhavam ainda, né? Clamando a um ídolo morto que não pode responder de maneira alguma, né?